Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque, se na verdade vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e a este de boa mente o tolerais, certamente sofrereis. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também a vossa mente seja corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, estamos vivendo tempos gloriosos, tempos únicos. Estamos vivendo aquele tempo quando os profetas antigos contemplaram e choraram porque viram algo tremendo acontecer nestes dias. O próprio Deus visitaria a terra. O próprio Deus visitaria a casa do Senhor. Haveria uma grande visitação do próprio Deus antes do grande e terrível dia do Senhor. Aquele dia de trevas e escuridão, aquele dia de sofrimento indescritível, o dia do terrível juízo de Deus sobre a humanidade que desprezou a salvação em Cristo Jesus e simplesmente deu as costas para o tempo da sua visitação. Amados irmãos, são tempos gloriosos, porém tempos perigosos, nos quais a apostasia está cobrindo a terra, ao mesmo tempo em que o próprio Deus está visitando esta terra. E esta poderosa visitação de Deus pode passar desapercebida para a maioria esmagadora da humanidade deste tempo. E pior, e mais trágico, para a Igreja de Cristo que está andando nesta terra hoje. E esta tremenda visitação do Senhor
do qual os céus estão dando testemunho, e a terra está dando testemunho, e o mar está dando testemunho. Toda a criação está ouvindo esta voz e está obedecendo. Os céus abrem e derramam chuva. A terra treme. A terra abre, rasga, abre uma fenda. O mar obedece e invade a terra. Os ventos ouvem, formam furacões, formam tornados e invadem as cidades. Tudo isso, amados, para chacoalhar esta geração, para sacudir a humanidade que está vivendo na terra neste tempo, que está no limiar da eternidade, que está por um fio para ser empurrada para dentro do terrível juízo de Deus, do grande e terrível dia do Senhor, do qual ninguém escapará. Porém, a mesma boca está também clamando: arrependam-se, arrependam-se, o Messias está vindo, eu vi o Messias vindo, preparem o caminho do Senhor. Arrependam-se, abandonem todo o pecado, voltem para o evangelho verdadeiro da cruz e do sangue, voltem para o verdadeiro Deus de Israel, o verdadeiro Messias de Israel. Voltem para a justiça, voltem para a santidade, voltem para o Senhor, volta, ó Igreja de Cristo, para o seu Deus. Por que pereceríeis? Acaso o homem cai e fica caído? Como vocês não entendem que estão caídos? Levantem-se! A hora está próxima. A trombeta vai soar. E os santos que dormem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos serão transformados. E toda a corrupção será destruída. E a morte será tragada na vitória. Mas os outros, aqueles que não ouvirem esta voz, serão empurrados para a destruição, serão empurrados para o juízo, porque perderam o tempo da sua visitação, porque desprezaram o tempo da sua visitação, porque não aceitaram a visitação de Deus na terra hoje. Então, amados irmãos, nações e povos de língua portuguesa, igreja, amada Igreja de Cristo, nas nações de língua portuguesa, desperte do sono, levante-se do lugar onde você está caída. Busque a face do Senhor enquanto você pode achar. Atente para a grande visitação de Deus na terra. Há uma grande visitação de Deus na terra. E naquele dia ninguém terá desculpas. Lembrem-se, meus irmãos, Noé foi um único homem no seu tempo. Um tempo onde a terra era tão povoada quanto é hoje. Um
homem, pelo seu temor e obediência a Deus, condenou toda a sua geração. Atentem para isto, meus irmãos. Deus não precisa uma multidão gritando. Um único homem nos dias de Noé condenou toda a geração do mundo, porque com a sua obediência ficou claro e patente que todos poderiam ter ouvido e obedecido. Que grande mistério é este! E eu quero chegar aqui em Lucas 19, versículos de 34 a 44, onde o poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, o temível, terrível profeta Elias, prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que Deus enviaria agora, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ali está o mistério. As duas testemunhas viriam antes da grande tribulação, com uma missão gloriosa e simplesmente crucial de preparar o caminho do Senhor, de preparar a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Cumprindo então a palavra que está em Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ele viria para purificar. Ele viria como fogo do ourives, potassa do lavandeiro, para purificar os filhos de Levi, os sacerdotes do Senhor. E a mesma palavra está no livro de Zacarias, capítulo 13, quando ele diz que passará 1/3 pelo fogo. Amados irmãos, este tempo é agora. Quem perder esta provisão, a visitação, sofrerá consequências eternas, perdição eternas. Lembrem-se, meus amados, naquele dia, Lucas 19, 34 a 44, o Senhor Jesus, o Messias de Israel, o prometido, estava entrando em Jerusalém. E porque aquela geração não reconheceu o tempo da sua visitação, toda a nação, o povo, o templo, foi tudo destruído. E o ponto que eu quero chamar aqui a sua atenção é esta: toda a nação de Israel não estava presente naquele dia, quando Jesus entrou montado em um jumentinho, e os discípulos gritavam e jogavam seus mantos na rua para ele passar. E todo o povo glorificava a Deus e jogava os seus mantos para ele passar, cumprindo assim a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, bem diante dos olhos deles. Mas não estavam todos lá naquele dia. Porém, todos sofreram as consequências e o terrível juízo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor está visitando a terra. O Senhor enviou os seus poderosos profetas do céu, com poder e autoridade, para preparar a igreja de Cristo, com a instrução da última hora, o mensageiro da restauração, o mensageiro das vestes, o mensageiro da ressurreição. E quer você esteja ouvindo,
quer não esteja ouvindo, quem perder esta visitação estará perdido eternamente. Então, amados irmãos, amadas nações, povos, igreja de língua portuguesa, não brinque com a sua eternidade, porque esta voz está clamando no deserto deste mundo: prepare o caminho do Senhor, arrependam-se, e os céus, a terra e debaixo da terra darão testemunho de que todos tiveram a mesma oportunidade. E nesses dias, amados irmãos, bem-aventurados aqueles que ouviram, temeram, tremeram e então se arrependeram e agora estão seguindo a instrução do céu através dos 2 poderosos profetas do Senhor neste tempo, porque eles estão recebendo da parte do Senhor um alimento tão puro, um alimento tão forte para amadurecer a igreja, um alimento como você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E isto é uma sequência de poderosos ensinos para abreviar o tempo, para acelerar a maturidade da igreja. Acabou o tempo da infância, acabou o tempo da corrupção, acabou o tempo do perecível. O Senhor agora está levando o seu povo para o aperfeiçoamento, o perfeito fruto da cruz que vai entrar no reino de Deus. E este poderoso ensino, reconhecendo o tempo da sua visitação, é um ensino crucial para todos aqueles que se importam com a sua eternidade e entenderam que a visitação é agora. E aqueles que perderem, não haverá outra oportunidade. Então, amados, nos outros programas, nós já começamos esta sequência de ensinamentos, o poderoso profeta do Senhor, mostrando como que naquele dia cumpriu-se diante de todos os olhos a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E naquele dia especificamente, aquele povo tinha que ter reconhecido Deus na terra. E agora, amados, nesta sequência, é uma das partes mais cruciais deste ensinamento. É esta parte que ninguém pode perder. Quando o poderoso profeta do Senhor, ele vai fundo e revela com clareza, escrito na Bíblia, as próprias palavras de Jesus, o que foi que impediu, o que foi que bloqueou Jerusalém e impediu-a totalmente de reconhecer o seu Messias, de reconhecer a sua redenção, o seu Redentor, a visitação do próprio Deus na terra. Então, amados, este assunto é sério, este ministério é sério, este programa é sério, não é mais um programinha de rádio com musiquinha e palavrinhas suaves de ânimo, de autoajuda. Isto deve ser um terremoto, isto deve ser um fogo refinador, isto deve ser algo que vem com força e traspassa os corações e transforma as nossas vidas.
A nação do Quênia está vivendo o ápice do seu avivamento e da sua visitação. O poderoso profeta do Senhor, sem sair da sua casa, apenas a sua voz, decretando ao vivo na rádio, derrubou pessoas que estavam espalhadas em toda esta nação, na verdade, reunidas em 84 estádios e praças públicas desta nação, derrubando-as. Somente a voz derrubou estas pessoas a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros de distância. E esta mesma voz, este mesmo decreto, levantou dezenas de aleijados, abriu os ouvidos de dezenas de surdos e soltou a língua de dezenas de mudos e muitos outros maravilhosos milagres que ainda estão sendo contabilizados, ainda estão sendo investigados. Amados povos e nações de língua portuguesa, é o momento de temer e tremer diante do Senhor. Esta visitação que está acontecendo no Quênia não pode ser ignorada. Ninguém pode se dar ao luxo de ignorá-la. Ou, de uma vez que viu, desprezá-la. Não, amados. As consequências serão eternas. Temamos a Deus nestes dias. Então vamos ouvir este tremendo segmento crucial deste ensino, reconhecendo o tempo da sua visitação, mas agora o subtítulo é: O que foi que bloqueou Jerusalém? O que foi que impediu Jerusalém de reconhecer o tempo da sua visitação? E espantosamente, nós vamos ver que a Igreja de Cristo e a humanidade nesses dias está vivendo a mesma situação, o mesmo bloqueio e o mesmo impedimento. Por isso, vamos ouvir, temer, tremer e então vamos nos arrepender e entrar no caminho estreito da santidade que leva para o céu. Então vamos descobrir o que são estas coisas que bloquearam Jerusalém. Então eu vou fazer uma maratona de leituras from the book of Matthew 23. A partir do livro de Mateus, capítulo 23. But I'll later break it out for you. Porém, mais tarde eu vou esmiuçar para vocês. Hallelujah. Aleluia. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. But let me go to Matthew chapter 23 so I begin the work, right? Então deixe-me ir a Mateus 23 para que eu possa começar o trabalho, certo? Then we'll begin from verse 13. Então eu vou começar no versículo 13. So now we are beginning to handle the things that stopped Jerusalem from seeing their visitation, right? Então agora nós estamos começando a lidar com as coisas que impediram Jerusalém de ver a sua visitação, certo? In other words, em outras palavras, we are handling the things that brought judgment to Jerusalem. Nós estamos lidando com as coisas que trouxeram juízo para Jerusalém. Why he subjected them to judgment? Por que ele os entregou ao juízo? He's saying the following. Ele está dizendo o seguinte. Matthew chapter 23, I'm reading from 13 on. Mateus 23, estou lendo do versículo 13 em diante. He says, ele diz: What do you teachers of the law and the Pharisees?
Ai de vós, mestres da lei e fariseus, You hypocrites! hipócritas, You shut the kingdom of heaven in men's faces, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, and yet you yourselves you don't enter. e vocês mesmos não entram, Nor will you let those who are trying to enter. nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Have you now understood? Vocês agora entenderam? So number 1 is hypocrisy. Então, número 1 é hipocrisia. Hypocrisy. Hipocrisia. So you need to check yourselves real good after this sermon. Então, vocês têm que checar a si mesmos muito bem depois deste sermão. There is a vibrant visitation going on here. Há uma vibrante visitação acontecendo aqui. And by the way, it is going on in the house of the Lord globally, the body of Christ. E a propósito, está acontecendo na casa do Senhor globalmente, no corpo de Cristo. And now it can explain to you why other churches, other nations, E agora isto explica para vocês por que outras igrejas, outras nações, sometimes they see a parallax error. algumas vezes eles veem um erro, uma distorção, uma paralaxe. They see an aberration. They are not able to focus. They don't seem to pick it properly. Now you'll understand. Eles veem uma aberração. Parece que eles não são capazes de focar adequadamente. Então agora vocês vão entender. You go to a city, you go to a country, the cripple walk there or the blind eye open there. Você vai a uma cidade, você vai a um país, os aleijados andam, os olhos cegos abrem. And then sometimes you see as if it has just remained there. I say, oh no, they didn't catch it. Então algumas vezes você vê como se aquilo simplesmente ficou lá e você diz, eles não entenderam. No, let me talk to you people the language you understand. Não, deixe-me falar com vocês a língua que vocês entendem. It is not a small thing Não é uma coisa pequena that you have a crooked nose where the bone is malformed, it's folded. que você tem um nariz torto, onde o osso é mal formado e ele faz uma curva. And you need breathing aid every time you're struggling to breathe. E você precisa de ajuda para respirar. Toda vez você fica lutando para respirar. Because the bone was malformed, it curved inwards and it's blocking your sinuses. Porque o osso é mal formado, ele é torto, então ele bloqueia os teus sinos. And the surgeons are saying we're going to have to operate. Então os cirurgiões estão dizendo, nós vamos ter que operar. And then somebody comes and stands there. And in 1.5 to 3 minutes, Então alguém vem e vai lá na frente. E em 1 minuto e meio a 3 minutos, he says, I now decree your healing. ele diz, eu agora decreto a sua cura. And then, all of a sudden, E então, repentinamente, you feel a physical hand você sente uma mão física touching. It's almost paining. tocando e é como se estivesse doendo. But removing a bone and removing, and then start to put another bone and touch and fix it and straighten it. Mas está removendo um osso e colocando outro osso no lugar. E então está firmando, então está esticando. Ai! It was live on TV. Não, foi ao vivo na TV. In Palermo, Italy. Em Palermo, na Itália. That is not a small thing. Aquilo não foi uma coisa pequena. So you cannot tell me that you are not able to identify. Então você não pode me dizer que você não foi capaz de identificar. Unless you simply don't want to recognize it. A não ser que você simplesmente não queira reconhecer isto. If that be the case, Mas se for este o caso, that you simply don't want to recognize your hour of visitation, de que você simplesmente não quer reconhecer a hora da sua visitação, then he will subject you to the wrath. então ele vai te entregar à ira. He has no choice. Ele não tem escolha, Because there is a lesson there to the church then. porque há uma lição para a igreja lá.
Because then it says Porque então ele diz that woe unto they that take the message of truth que ai daqueles que pegam a mensagem da verdade and try to pervert it e tentam pervertê-la and use it now to delude and to mislead their fellow sinners. e a usam agora para enganar e para desviar os seus amigos pecadores. Ei! He's saying, Ele está dizendo: woe unto those, ai daqueles ai daqueles that take the message of the truth que pegam a mensagem da verdade and then try to pervert it e tentam pervertê-la and use it to mislead their fellow sinners. e usam-na para desviar os seus amigos pecadores. There is sufficient lessons there. Há lições suficientes aqui. So I don't want to jumpstart, these issues. I just want to go chronological here. Então eu não quero passar por cima desses assuntos. Eu quero ir cronologicamente aqui. So he's saying, Então ele está dizendo, number one, número 1, there was tremendous hypocrisy in Jerusalem. havia tremenda hipocrisia em Jerusalém. And with that level of hypocrisy reigning in Jerusalem, E com este nível de hipocrisia reinando em Jerusalém, there is no way they would have seen their hour of visitation. não tinha como eles verem a sua hora da visitação. And then he moves on, beloved people. Então Jesus continua, povo amado, Verse 15. versículo 15. What do you teachers of the law Ai de vocês, mestres da lei and Pharisees, e fariseus, you hypocrites, hipócritas, you travel over the land and see to win a single convert. vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. And when he becomes one, E quando conseguem, you make him twice as much a son of hell as you are. vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. That still falls within the same axis. Isto cai dentro deste mesmo eixo, The same axis of taking the truth no mesmo eixo de pegar a verdade and using it to mislead other sinners e usá-la para desviar outros pecadores, whom you should have allowed to receive it on their own and repent. aqueles a quem vocês deveriam ter permitido que recebessem a verdade e se arrependessem. If I were you, I would say number one, hypocrisy. Então, se eu fosse você, eu diria, número 1, hipocrisia. When I get to verse 15, I would say taking the truth and perverting the truth. Quando eu chego no versículo 15, eu diria pegar a verdade e perverter a verdade. Verse 16. Versículo 16. What do you blind guides? Ai de vós, guias cegos, You say, vocês dizem, if anyone swears by the temple, it means nothing. se alguém julgar pelo templo, isto significa nada. But if anyone swears by the gold of the temple, Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, this sermon is impossible. I said today is a complicated day. este sermão é impossível. Eu disse que este dia é um dia muito complicado. Because right there are two monuments there that block Jerusalem. Porque bem aqui há dois monumentos que bloquearam Jerusalém. One of them, when you read, he gives you one, then when you read down, then you meet now this kind of stuff in the temple. Um deles, quando você continua lendo, então você encontra com este tipo de coisa no templo de Jerusalém. He says again Ele diz novamente that in Jerusalem que em Jerusalém there was a strange type of blindness. havia um tipo estranho de cegueira. They could not see. Eles não podiam ver. That's why I say, woe unto ye, blind guides. É por isso que ele diz, ai de vós, guias cegos. How can a blind guide lead another? Como que um guia cego pode guiar outra pessoa? Do you now understand the monuments that were in Jerusalem?
Vocês agora entendem os monumentos que estavam em Jerusalém? The people that worship God. O povo que adora a Deus. At the end, am I able to summarize it Finalmente posso resumir isto and say that when they worship Jehovah in the wilderness, e dizer que quando eles adoraram a Jeová no deserto and followed him in the cloud, e o seguiram na nuvem, and the glory of the light and the fire in the night, e a glória de dia e o fogo de noite, when I put all these things together, all of the above, quando eu coloco todas estas coisas que foram mencionadas antes juntas, am I able to say that there was a strange God that was finally being worshipped in Jerusalem? será que finalmente eu posso dizer que havia um Deus estranho sendo adorado em Jerusalém? And they kept saying, holy altar, holy altar, holy altar, holy altar. E eles ficavam dizendo, o altar é santo, o altar é santo, o altar é santo, o altar é santo. And yet they were worshipping a strange God because when finally the Messiah comes, they can't see him. Entretanto, eles estavam adorando um Deus estranho, porque quando finalmente o Messias vem, eles não podem vê-lo. So they had gone into worshipping another God. Então agora eles tinham ido adorar um outro Deus. He's saying the things were so bad. Ele está dizendo que as coisas estavam tão ruins, The situation was so big a situação era tão grande, to the extent that put all of the above, Jerusalem actually ended up now worshipping another God. até o ponto em que, se você olhar tudo o que foi dito acima, na verdade Jerusalém acabou adorando outro Deus. The people that followed Jehovah in the wilderness like this. O povo que tinha seguido Jeová no deserto assim. And they were shouting, holy altar, holy, they are altar people. E eles estão gritando, altar santo, nós somos o povo do altar. But they entered, a strange God entered there and they began to worship that strange God. Mas um Deus estranho entrou lá e eles começaram a adorar este Deus estranho. And to the extent that now when the true God Jehovah came, Até o ponto em que, quando o verdadeiro Deus Jeová veio, his own son came and himself, they were not able to recognize him. quando o seu próprio filho veio e ele mesmo, eles não foram capazes de reconhecê-lo. That way they missed their hour of visitation because there was a strange God being worshipped there. E foi aí que eles perderam a hora da sua visitação, porque havia um Deus estranho sendo adorado lá, On Mount Moriah, no Monte Moriá. they were locked into worshiping the strange God. Eles ficaram bloqueados adorando um Deus estranho. The people of God that were following Jehovah, O povo de Deus que estava adorando Jeová, now the son of Jehovah comes agora o filho de Jeová vem. and he comes with Jehovah himself. E ele vem com o próprio Jeová. They could not recognize him. Ai, eles não puderam reconhecê-lo? That is a problem. Isto é um problema. And yet they were worshiping, Entretanto, eles estão adorando, meaning they were worshiping another God. significando que eles estão adorando outro Deus. But there was such an astounding blindness also in Jerusalem. Mas havia também uma cegueira espantosa em Jerusalém. There was serious blindness there because this is you blind guides. Sim, havia uma séria cegueira, porque ele diz, vocês guias cegos. You say, if anyone swears by the temple, it means nothing. Vocês dizem, se alguém jurar pelo templo, isto não significa nada. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado pelo seu juramento. Number whatever, I don't know which number you've reached, 6 or whatever. So that number says, Eu não sei qual que é o número, se é 6 ou qualquer que seja o número. Este número diz. there was also the gospel of prosperity. Então havia também o evangelho da prosperidade. A horizontal gospel.
O evangelho horizontal. We are worshiping Jehovah, the Holy God of Israel. Nós estamos adorando Jeová, o Santo Deus de Israel. Look at how he's raising. Look at that cripple walking. It's beautiful. Veja como ele o levantou. Veja como aquele aleijado está andando. Que lindo! We are going to celebrate here non-stop. Nós vamos celebrar aqui ininterruptamente. Look at how that cripple is walking by himself. Vejam como este aleijado está andando sozinho. Thank you so much. Muito obrigado. Thank you. Obrigado. Amazing. Surpreendente. And he says, verse 17. E ele diz no versículo 17: You blind fools, cegos insensatos, which is greater, pois qual é maior? the gold or the temple that makes the gold sacred? O ouro ou o templo que santifica o ouro? You also say, Vocês também dizem: if anyone swears by the altar, it means nothing. se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. But if anyone swears by the gifts on it, he is bound by his oath. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, então está obrigado pelo seu juramento. So I think we can call it another point. We can say there was corruption. Então eu acho que nós podemos dizer que um outro ponto, você pode dizer que havia corrupção. There was corruption at the altar. Havia corrupção no altar. There was corruption in Jerusalem. Havia corrupção em Jerusalém. And that's why Jerusalem E é por isso que Jerusalém could not detect não pôde detectar the hour of God's coming to her. a hora em que Deus veio a ela. I love this gospel. Eu amo este evangelho. Beautiful gospel, right? É um lindo evangelho, certo? Called purification of the church. Isto se chama purificação da igreja. Let us move on. Hallelujah. Vamos continuar, aleluia. So you see so many things that were actually blocking Jerusalem. Então vocês veem que havia tantas coisas que realmente estavam bloqueando Jerusalém. No wonder, reading the prophecy. Então não é de se admirar, eles estão lendo a profecia. Then he comes there shouting broad daylight, say, Então ele vem e eles estão gritando em plena luz do dia, dizendo: blessed is the king who comes in the name of the Lord. bendito é o rei que vem em o nome do Senhor. They could not see that. They said, shh. Can you rebuke them and tell them to shut up? Então eles não podem vê-lo e dizem: shh, será que você pode repreender os seus discípulos? Manda-os calar. Ai! There was a dysfunction in worship. Havia uma disfunção na adoração. Havia uma disfunção em Jerusalém, uma disfunção. Hallelujah. Aleluia! Can we move on? He says the following. Podemos ir para frente. Ele diz o seguinte: You blind man, verse 19, you blind man. Homens cegos, versículo 19. Homens cegos, Which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Therefore, he who swears by the altar swears by it and by everything on it. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. And he goes on to say, and he who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. E ele continua dizendo: e aquele que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. And he who swears by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Again, and then number 23. Então, novamente, versículo 23. He talks about you
teachers of the law, you Pharisees, you hypocrites, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! you give a tenth of your spices, your mint, your dill, and your cumin, Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, but you have neglected the more important matters of the law. mas vocês têm negligenciado os aspectos mais importantes da lei: Justice, mercy, and faith, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, repentance, and holiness, and righteousness. arrependimento, santidade, justiça. That means there was a situation in Jerusalem. Isto significa que havia uma situação em Jerusalém. No wonder they could not see. Não é de se admirar que eles não puderam ver. I hope there is no situation here. Eu espero que não haja esta situação aqui. But this is going to be your litmus test, right? Mas esta será a sua prova de fogo, certo? To check yourself also. Para que você também se teste a si mesmo. Am I in the midst of the heaviest, most historic revival, and yet I'm caught up? Será que eu estou no meio do mais poderoso e mais histórico avivamento? Entretanto, eu estou bloqueado? Caught up with some issues. Bloqueado com algumas questões? This is purification of this church. Isto é purificação desta igreja. That everybody may redirect, recalibrate their compass. Para que todos possam redirecionar os seus compassos. Their magnetic compass and magnetic north, and then everybody head right now. O seu compasso magnético, para que possam tomar a direção certa agora. Verse 25. Versículo 25. What do you teachers of the law and Pharisees and the hypocrites? Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! You clean the outside of the cup and dish, but the inside are full of greed and self-indulgence and wickedness. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Blind Pharisees. Fariseus cegos. First clean the inside of the cup and the dish, and then the outside will also be clean. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. That was another monument, meaning there was what? Showbiz. Este era outro monumento, significando que havia o quê? Showbiz. Showbiz. Maanisha kulikuwa na It was a kujionyesha. show business. Havia show, havia entretenimento. You come into an area, you say some keywords. Quando chega em um determinado ponto, você diz algumas palavras-chave. Say some keyword in a certain voice. Você diz algumas palavras-chave em uma determinada voz. And everybody said, wow. E todos dizem, uau! Or you can say, thou says the Lord. You can say things, right? Ou você pode dizer, assim diz o Senhor. Você pode dizer essas coisas, certo? Please don't say this to me because I found you people there. Por favor, não diga isto para mim, porque eu vi vocês lá. They change their voices, thou says the Lord. And then he says things, then he says, whatever. And then people knew that he is well with God. Então ele muda a voz e diz, assim diz o Senhor. E aí ele fala outras coisas, para que as pessoas pensem que ele está bem com Deus. Alafu anasema it's not a show unakuja sawa na business. Mungu. Não, é só aparência. He says, in other words, Ele diz, em outras palavras, that everything has to come from the inward. que tudo tem que vir de dentro. He's saying, in other words, Em outras palavras, ele está dizendo that the outward is the form of the inward. que o exterior deve refletir o interior, That the inward is the more important. que o interior é o mais importante. That's what he was saying. É isto que Jesus estava dizendo. Still falling under the same hypocrisy. Tudo isto faz parte da mesma hipocrisia. Lies and deception. Mentiras e engano. Because inside he said full of greed and wickedness.
Porque dentro o Senhor disse, está cheio de ganância e de cobiça. Can we read further? Podemos ler mais? Hallelujah. Aleluia. So you are seeing some things that actually blocked Jerusalem. Ele estava vendo algumas coisas que na verdade estavam bloqueando Jerusalém. From receiving her most important hour of visitation. De receber a sua hora mais importante de visitação. The Messiah himself is walking the land. Quando o próprio Messias está andando na terra. They could not see it. E eles não puderam vê-lo. You cannot confront him. Você não pode confrontá-lo. You have to make peace with him. Hey. Você tem que fazer a paz com ele. Hey! And then the book of Ecclesiastes. O livro de Eclesiastes. Chapter 9 verse 3. Capítulo 9, versículo 3. And it says the following things in verse 3. No versículo 3, ele diz o seguinte: This is the evil in everything that happens under the sun. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. The same destiny overtakes all. O destino de todos é o mesmo. The hearts of men, moreover, are full of evil, and there is a madness, a lunacy in their hearts, while they live, and afterwards they join the dead down there. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. You want to go to war? Você quer guerrear contra o Senhor? But this decision to go to war is being made by so many people on a daily basis on the earth. Tantas pessoas em toda a face da terra têm tomado esta decisão de guerrear. To go to war with Jesus. Guerrear contra Jesus. Now look at the humongous visitation accruing right now in Kenya and of course going to the globe now. Agora vejam esta tremenda visitação que está acontecendo e aumentando no Quênia e está se estendendo por todo o globo agora. And you find some people E você encontra algumas pessoas still envisaging, they're imagining ainda intencionando, considerando, ainda imaginando that they can go to war. que eles podem ir para a guerra. Whom are you fighting? Contra quem você está lutando? Isn't that the condition described here in Ecclesiastes? Não é esta a condição que está descrita em Eclesiastes? Of the heart has gone into lunacy and they have the same fate as all. They always end up in the lake of fire with everybody else. Do coração que está cheio de loucura e então eles caem no mesmo destino dos outros, no lago de fogo. Did you understand what that means? He's saying the following, my son. Vocês entendem o significado disto? Ele está dizendo o seguinte, meu filho. He's saying that a normal person, Ele está dizendo que uma pessoa normal, when you're walking and there is a ditch in front of you, quando você está andando e tem uma valeta na sua frente, a hole, a pit, um buraco, um poço, you'll make a rational decision, say, no, I don't want to go because I'll fall in. você toma uma decisão racional. Não, eu não vou entrar lá porque senão eu vou cair. I will fall in there and get hurt and die. Eu vou cair e então eu vou morrer. And so, once you have been warned that there is a hole there, don't go. Então, uma vez que você foi alertado, olha, tem um buraco lá, não vai. Normally you should make a rational decision not to go. Normalmente você tem que tomar uma decisão racional de não ir. And change route. E mudar a sua rota. And go to the safer route. E tomar a rota mais segura. But now, you are being told that there is a trap ahead of us here called the rapture. Mas agora, nos foi dito que há uma armadilha bem aqui adiante de nós, chamada arrebatamento. And it's about to happen. E está prestes a acontecer. And if you're not prepared, you'll go down. E se você não estiver preparado, você vai cair. And they are still fighting, they don't care, they're charging on as though it's a lunacy.
Eles ainda estão lutando, eles não se importam, eles vão adiante como se fosse uma loucura. Did you understand me? Are we together? Vocês me entenderam? Estamos juntos. John chapter 14. João capítulo 14. John 14:27. João 14, 27. Peace I live with you, my peace I give to you. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. I do not give you as the world gives you. I do not give you as the world gives. Não a dou como o mundo dá. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Again, he said, Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Novamente ele diz, peace I leave you with, peace I give you, my peace. eu vos dou a paz, a minha paz. So the Prince of Peace is spelling out the terms of peace. O príncipe da paz está comunicando os termos da paz. The things that belong to your peace, As coisas que pertencem à sua paz, you don't understand. vocês não entendem. And in the Bible says they have been hid from you. E na Bíblia ele diz, foi escondido de vocês. No wonder they rejected. Não é de se admirar que eles rejeitaram. This was the Prince of Peace. Este era o príncipe da paz. This is the one that gives peace. Este é aquele que dá a paz. And they rejected. E eles a rejeitaram. No wonder he says from today on you will be trampled down, including the children within your wall. Não é de se admirar que Jesus disse que deste dia em diante vocês serão lançados por terra, inclusive os seus filhos dentro dos seus muros. And they will dig trenches to encircle you to make sure nobody escapes. E cavarão trincheiras ao teu redor e te cercarão para ter certeza que ninguém vai escapar. And stone you, no stone left on the other. E não ficará pedra sobre pedra. It's tremendous judgment, beloved people. Este é um tremendo juízo, povo amado. Even to this church, if the church does not enter. A mesma coisa será com esta igreja, se esta igreja não entrar. The pride of Jerusalem O orgulho de Jerusalém blocked Jerusalem from seeing the visitation of God. bloqueou Jerusalém, impedindo-a de ver a visitação de Deus. Could it be true that there is pride here too? Poderia ser que há orgulho aqui também? The Pharisees, O farisaísmo, os fariseus, hypocrisy, hipocrisia, self-righteousness, justiça própria, self-entitlement, autoaprovação. the strange God that was being worshipped in Jerusalem, O Deus estranho que estava sendo adorado em Jerusalém, that made them not recognize Jehovah. que fez com que eles não reconhecessem Jeová. Blindness, numbness to sin, Cegueira, insensibilidade ao pecado, kutokuwa na heedlessness. hisia. negligência. I'll finish by reading one scripture and then I just open it up, right? Eu vou terminar dando mais uma escritura e então eu vou explicar, certo? So, having seen and heard all the above, Então, tendo visto e ouvido tudo isto que foi dito antes, what then is the import for here and now for this church? qual então é a importância para aqui, agora, para esta igreja? What is the application here now? Qual é a aplicação aqui e agora? Here and now, you. Aqui e agora, para vocês. How does that help you now? Como que isto pode ajudar vocês agora? Sasa On you now. This is you now. Vocês, estou falando com vocês agora. How does it bear on you now? Qual é o impacto disto sobre vocês agora? Hallelujah. What a day. Aleluia! Que dia! Hallelujah. Aleluia! So listen, beloved people. Ouça, povo amado, Having seen all of the above, tendo visto tudo que foi falado antes, we have seen how you can't fight him, you have to make peace with him.
Nós vimos como que vocês lutam contra ele quando deveriam fazer paz com ele. We have also seen that you have to be able to recognize your hour of visitation. Nós vimos que vocês também têm que ser capazes de reconhecer a sua hora da visitação. That a failure to do so is tragedious. E que falhar em fazer isto é trágico. Tragedy, calamitous. Trágico, calamitoso. And no stone will be left on another. E nenhuma pedra ficará sobre a outra. Level of demolishing. Este será o nível de demolição. Quão trágico, amados irmãos. Então, vamos recapitular algumas das razões que fizeram com que Jerusalém perdesse o tempo da sua visitação. Que fizeram com que eles não reconhecessem o próprio Messias no meio deles. Então, número 1, hipocrisia. Número 2, cegueira espiritual. Número 3, o evangelho da prosperidade. Número 4, corrupção no altar. 5, disfunção na adoração. 6, aparência, show business. 7, o próprio Messias estava andando em Jerusalém, mas eles não o reconheceram, até o ponto de matar o glorioso Filho de Deus. Então, amados irmãos, vamos meditar nisto hoje e entendermos qual é a aplicação disto para a igreja, para a nossa vida hoje, enquanto a porta ainda está aberta. Então o poderoso profeta do Senhor diz: a hipocrisia dos religiosos. Ai daqueles que pegam a verdadeira mensagem bíblica e distorcem para que ela não seja reconhecida. Filhos do inferno, guias cegos, vocês adoram um Deus estranho, desprezam o altar e adoram o ouro do altar, a ponto de que quando o verdadeiro Deus estava bem diante deles, eles não o reconheceram. Ele veio para os seus, mas eles não o receberam. Por quê? Porque adoravam outro Deus, o Deus da prosperidade. O evangelho corrompido. Eles juram pela oferta do altar, mas desprezam o altar. Os olhos deles, a ganância deles está na oferta e desprezam o altar do Senhor. O Senhor Jesus os chama de sepulcros caiados. E o poderoso profeta do Senhor explica que na tradição judaica, os sepulcros são lugares impuros. Qualquer pessoa que encostar nesse túmulo fica impuro. Então, isto tem um significado muito forte aqui, meus irmãos. Porque o Senhor mesmo diz que estes mestres, estes guias cegos, eles estão enganando as pessoas. Eles são bonitos e aparentemente santos por fora, mas o interior deles é comparável a um túmulo sujo,
cheio de morte, cheio de pecado, significando que, na verdade, esses falsos mestres, eles são pessoas tão impuras quanto uma sepultura com morte dentro. E então, eles se pintam de branco para enganar as pessoas. E assim, os homens os seguem sem saber que eles estão sendo corrompidos, que eles estão ficando impuros. Então, continuando nestes motivos pelos quais eles rejeitaram a verdade, eles rejeitaram o próprio Messias e a mensagem que ele trouxe, até o ponto de matá-lo. Eles rejeitaram o próprio Senhor, o próprio Deus que eles diziam adorá-lo. E o Senhor então diz: agora já não me vereis mais. Vocês corromperam a casa de meu pai, transformaram-na em um covil de salteadores, pois agora a casa de vocês ficará desolada, ficará deserta. E vocês não me verão mais, nem mesmo durante o tempo da dispensação da igreja. E assim, ele saiu do templo e não voltou mais, e eles ficaram cegos até hoje. Então, amados irmãos, Igreja de Língua Portuguesa, eis o alerta. Entre enquanto a porta está aberta. Toda esta palavra se aplica à igreja. Há uma visitação agora na terra. Você está vendo esta visitação? Você está percebendo, entendendo, recebendo esta visitação? Lembrem-se que aqueles que não receberam o tempo da sua visitação, quando o Messias estava na terra, eles foram abandonados e os olhos deles foram cegados até hoje. Israel não teve desculpas, porque as profecias eram claras. E eles, como estudiosos da lei, conheciam toda a lei. Então, eles tinham tudo para reconhecer a presença do Deus imortal. O próprio Deus apareceu e andou entre eles, vestido em um corpo mortal. Pregou para eles e eles perderam. Não reconheceram, não receberam. Você pode imaginar perder o próprio Deus vestido em um corpo mortal, fazendo tremendos milagres, sinais e maravilhas entre eles, mostrando para eles o caminho do céu, e eles não receberam? Então chega o momento quando o Senhor disse: agora basta. Isto agora está oculto aos seus olhos. Agora esquece. Deixa para lá. O arrebatamento está prestes a acontecer. E se a igreja perder o tempo da sua visitação, ela pode perecer pelos mesmos motivos, pelo orgulho, pela justiça própria, adorando um Deus estranho, cegos e surdos à palavra do Senhor, mesmo tendo o Espírito Santo e a palavra que ilumina, que liberta e que cura, que vivifica, mesmo tendo visto todas estas maravilhas e o nome do Senhor sendo exaltado, eles não querem e não recebem. Cuidado, amados irmãos, para não perdermos o tempo da nossa visitação. Porque de Deus não se zomba. Deus não poupou os anjos
Deus não poupou o mundo antigo, não poupou Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades, e Deus não poupou o seu próprio povo e a sua própria nação, o seu próprio templo. Então todos aqueles, neste tempo, que receberam o Evangelho da cruz e do sangue, o próprio Espírito Santo, a Bíblia na sua mão em várias versões, e mesmo assim insiste em permanecer em sua ignorância, em sua obstinação, também vai perecer. Deus não vai poupar. Há uma tremenda e clara visitação de Deus nestes dias. A nação do Quênia está vivendo um tempo de plenitude de céus abertos e está colhendo os frutos do arrependimento, da santidade, da justiça e da submissão aos emissários celestiais que o Senhor enviou neste tempo. E a visitação do Deus do céu é clara, é pública. Estão gritando para esta geração: olha, Deus está na terra. Deus está visitando o seu povo. Então, falhar em reconhecer a hora desta visitação implica em ser destruído pelo próprio Deus. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Porque hoje, onde se ouve Jerusalém, agora ouve-se Igreja de Cristo deste tempo presente. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, Igreja amada, temamos esta palavra hoje. Porque, amados, somos testemunhas. Perder o tempo da visitação é muito mais fácil do que você imagina. Basta ouvir a pessoa errada, como aconteceu com Eva e a serpente, ouvir outras vozes que lançam dúvidas e questionamentos a respeito dos santos mandamentos de Deus. Basta uma distração que tira o foco da eternidade, tira o foco do caminho estreito, tira o foco de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e pronto. Já ficou cego e dali para frente rejeita toda a visitação do próprio Deus. Então, se você ouviu esta mensagem hoje e temeu perder o tempo da sua visitação, reconheceu como é fácil perder o tempo da visitação, e quer neste momento voltar para Deus, se arrepender, se humilhar e ser iluminado, por favor, repita esta oração e diga: Precioso Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra hoje e eu temi, porque há uma visitação na terra. O próprio Deus está na terra. E eu posso perder e ser destruído
no terrível juízo de Deus. A grande tribulação que está vindo. Precioso Senhor, eu te peço perdão de todos os meus pecados. Os pecados que impediram Jerusalém de reconhecer o dia da sua visitação. Perdoa-me, Senhor, o orgulho, a soberba, a hipocrisia, ouvir os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pastores que pregam o evangelho da prosperidade, o falso evangelho da carne. Precioso Jesus, eu me arrependo de ter seguido estes guias cegos. Eu me arrependo de ter sido um guia cego. Eu me arrependo de ter pregado o evangelho da prosperidade. Eu me arrependo de ter conduzido pessoas ao erro. Eu me arrependo de ter ouvido outra voz. Precioso Jesus, hoje eu escolho abandonar todo o pecado e rejeitar tudo que me faz perder a hora da minha visitação. Precioso Espírito Santo, em nome de Jesus, remova da minha vida toda hipocrisia, toda idolatria, todo orgulho, o falso evangelho da carne. Lava-me e purifica-me no precioso sangue de Jesus. E ajuda-me a reconhecer a hora da minha visitação. Hoje, eu escolho ouvir e me submeter à instrução dos poderosos mensageiros do céu.
Em nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Aleluia!